do eixo energia, e vamos iniciar, tá, pela apresentação do trabalho intitulado Análise das emissões de GE nas rotas marítimas entre Brasil e China. O trabalho será apresentado pela Letícia Lana da Silva e Eduardo Coutinho de Paula. Letícia, você tem 10 minutos, tá, para expor o seu trabalho. Fica à vontade. Bom, combinado. Boa Obrigada. tarde, pessoal. Obrigada, Luzia, pela apresentação. Eu sou a Letícia, eu vou estar aqui apresentando meu trabalho intitulado Análise das emissões de gás de efeito estufa, né, nas rotas marítimas entre Brasil e China. Eu vou começar aqui dando um pequeno overview sobre os navios graneleiros, né? A gente sabe que os navios eles desempenham ali um papel crucial, né, no transporte de mercadorias em todo o mundo. Eles são responsáveis pelo movimento ali de 90% de todo o comércio mundial. E a gente sabe, assim, que os navios, né, eles utilizam ali grandes quantidades de combustível fóssil, né, sendo esse combustível do mais poluente. Então, isso vai contribuir, né, ativamente ali para o aumento das emissões do dióxido de carbono e outros gases ali de efeito estufa. Bom, os navios intitulados graneleiros, né, eles vão desempenhar um papel fundamental nesse transporte marítimo de mercadorias, né, como ali os minérios e os grãos, principalmente, aqui no caso do Brasil. Só que ali essas embarcações, elas vão ter ali um desafio que eles passam grande parte, né, das viagens navegando em lastro. Lastro é um termo, né, para descrever ali o período que o navio ele está navegando sem carga, né, ou com carga muito reduzida, que aí ele tem que encher os compartimentos com água, né, para fazer ali o nivelamento. Então, a gente tem ali um estudo do ICCT, de 2017, que diz ali que esses navios graneleiros, eles vão passar mais ou menos 56% de todo o tempo total da operação viajando em lastro. Então, isso aí vai ser desafiador, né, porque vai afetar ali diretamente a eficiência operacional e o uso da capacidade de navio. Então, eu tenho ali como uma proposta, né, a gente sabe que ele minimizar o tempo dessas viagens em lastros e otimizar as rotas vão ser preocupações importantes, né, diretamente ali ligadas para a eficácia dos navios. Então, por esse motivo, né, os objetivos desse trabalho foram ali propor implementação de rotas otimizadas, né, para reduzir esse tempo de navegação em lastro, aumentando a eficiência do transporte marítimo e diminuir as emissões de gases de efeito estufa, e também calcular, né, a emissão anual de CO2 equivalente, né, para os navios que eles realizam ali o transporte de mercadorias a granel no cenário proposto, né, que são as rotas ali entre o Brasil e a China. Bom, na metodologia do trabalho, ela envolveu ali análise, né, de dados do consumo combustível de diferentes tipos de navio ali usados na rota Brasil e China, com foco num tipo de navio chamado Handysize, que eles vão ser ali representativos, né, para esse tipo de rota por causa da versatilidade e a capacidade ali do transporte de cargas a granel. Então, né, a partir ali desses dados de consumo de combustível, a gente calculou ali as emissões de gás de efeito estufa, né, usando ali uma metodologia elaborada pelo ICCT, que considera ali o ciclo de vida completo do combustível, desde ali da extração até a emissão pelos motores do navio. Só que aí, para os fins, né, do trabalho, essa metodologia ela foi adaptada, né, considerando ali apenas o consumo do combustível, né, para considerar só o consumo ali do combustível pelos navios, né, sem contar ali essa parte da extração até chegar até o navio. E aí esses dados eles foram comparados, né, para avaliar a eficiência operacional e possíveis reduções ali de emissões associadas à implementação de rotas utilizadas. Aqui a gente tem, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, aqui a gente tem a adaptação da equação, né, da metodologia do ICCT, que a gente vai ter ali as emissões, né, do tanque do navio até a emissão pelo motor, esse FC que é o referente ali ao consumo de combustível, e o fator de equivalência do dióxido de carbono do referente nessa emissão ali pela combustão dos motores do navio. Bom, os resultados, né, obtidos ali através desse trabalho, eles indicam, assim, para o transporte de cargas, né, a gente necessita ali de um grande volume de combustível, né, para mover só 1 tonelada de mercadoria. E aí, esse resultado, ele vai apontar para o que a gente já estava prevendo, né, que é ali o cenário de ineficiência operacional considerável, né, contar associado a essas viagens, porque a gente pode observar, né, que a gente vai precisar de muito mais combustível para transportar uma mesma quantidade de carga, né, porque contando ali que os tempos que os navios estão vazios. Então, esse cenário, né, de ineficiência
associado ali para as viagens de lastro nos navios graneleiros vai apontar ali para a necessidade, né, da implementação dessas rotas otimizadas e eficientes. E ele é reforçando, né, a minimizar o tempo que esses navios vão estar navegando em lastro e otimizar, né, as rotas e os cronogramas, né, que são ali preocupações cruciais para aumentar a eficácia dos navios e reduzir, né, os custos ali que são associados a esses períodos de inatividade, bem como também os impactos socioambientais decorrentes desse uso, né? Então, a otimização das rotas, né, evitando ali o tempo em lastro, não vai melhorar só a eficiência operacional, mas também vai contribuir ali para a redução das emissões de gás de efeito estufa. Porque, vendo aqui, nós temos aqui que para o cenário de ineficiência, né, que é o cenário em que o navio está navegando em lastro, vai resultar, né, em um consumo de combustível quase 2 vezes maior por tonelada transportada comparado a um cenário de eficiência. E esse cenário, né, de eficiência já é ali implementando, né, essas rotas otimizadas, considerando que o navio vai estar sempre ali com toda a sua capacidade sendo utilizada. Bom, por fim, né, o estudo vai concluir que a implementação dessas rotas otimizadas vai ser uma estratégia viável e eficaz para a redução das emissões de gás de efeito estufa, né, nessas rotas marítimas, e a adoção, né, de algumas medidas ali, como navegação lenta, otimização de rotas, tecnologias mais eficientes vão ser fundamentais, né, para o aumento da eficiência operacional e minimizar ali os impactos ambientais adversos decorrentes ali dessa operação. E também ali é bem importante, né, a gente considerar as políticas públicas, né, que para incentivar a adoção dessas práticas e promover ali um transporte marítimo mais sustentável, né, e alinhados ali com os objetivos que a gente tem de toda uma descarbonização global, porque a gente tem que os impactos, né, das emissões dos navios é um assunto ali que está começando a ser estudado, né, mas por agora é mais forte em outros países, né, mas eles causam muito impacto no total, né, de emissões de gás de efeito de estufa emitidos mundialmente. Essas são as referências utilizadas na elaboração do trabalho. Obrigada. Obrigada, Letícia. Alguma pergunta? Letícia, eu tenho uma pergunta. Eu vou, enquanto o pessoal ainda não faz a pergunta, eu tenho uma pergunta para você, tá? Claro, Oi? claro. Você está me ouvindo? Eu sim. Letícia, qual a origem do banco de dados que você utilizou? Eu usei um software disponível que chama. Ai, peraí que eu consigo pegar o nome aqui para você. É um sistema que ele já pega ali todas essas rotas de cada navio, né? Pega ali a média Uhum. da carga que ele transporta e ele desenha as rotas. Me fugiu o nome dele aqui, mas eu vou pegar aqui para você agora, só um segundinho. Ok. Chama The Sino Ocean, a Uhum. plataforma. Ela oferece dados, né, que são bem detalhados ali sobre o transporte marítimo global. Ok. Você falou também a respeito da influência da massa, né, do navio relacionada ao consumo do combustível. Vocês pensaram ou entrar ou essa informação, por exemplo, a respeito do deslocamento do navio, a distância, o tamanho da rota e a distância da rota, a massa do navio entra no cálculo de vocês, por exemplo? Se vocês consideraram isso também para, pensando em quê? Otimizar a rota, né, de modo que ela gaste o menor consumo de combustível, ou se já que eu tenho uma carga mais pesada, qual é o meu limite e como que eu posso otimizar de modo a melhorar o transporte daquela carga. Uhum. Então, por essa plataforma, né, a gente seleciona ali o tipo de navio, nós temos alguns tipos, e aí para a gente fazer esse estudo, a gente usou um que chama Hand Size.
que ele tem ali uma variação de toneladas, né? Tem umas características específicas para esse tipo de navio. Então, ali ao longo, para imputar os dados no sistema, né, fazer os cálculos, já está levando em consideração seja a distância, né, da rota, seja as características específicas do navio. Então, isso já é um dado que já vem imputado do sistema, né, quando a gente seleciona o tipo de navio e a rota que a gente quer. E aí, em relação a... Qual que foi a segunda pergunta? Que era justamente isso, assim, como que você pode aperfeiçoar, né, e fazer esse traçado de rota de modo a apresentar um menor consumo, considerando tanto a distância quanto o peso a ser transportado. Então, seria ali basicamente uma mudança um pouco da infraestrutura logística, né? Por exemplo, em vez de eu pegar, por exemplo, um navio, carregar ele aqui no Brasil, ir lá na China, descarregar e ele ter que ir vazio para outro lugar, seria, por exemplo, ele carregar aqui no Brasil, chegar na China, descarregar e já carregar com algum outro produto, né? E já levar para esse outro destino, para ele não ter que ir se deslocando vazio, porque vazio, né, ele vai queimar combustível, entre aspas, à toa, né, emitindo À ali. toa. Isso. E Uhum. aí, com a carga, né, transportada, vai ter o propósito, né, porque vai estar ali queimando combustível, mas a gente vai ter uma carga sendo movimentada. Teria como também calcular, por exemplo, uma rota compensa a outra em termos de emissão? Você tem uma rota mais pesada e outra mais leve, para meio que manter o balanço em termos de emissão? Não ser tão Olha, isso eu não sei te sempre. falar. Seria Não sei. interessante pensar Sim. nisso. Nós chegamos nessa profundidade, né, para o estudo, mas quando a gente estava elaborando, né, eu li alguns documentos que tem ali algumas estratégias que as pessoas usam, né, para questão, na verdade, focando ali na queima do combustível mesmo, né, mas a parte das emissões vem ali de bônus, entre aspas. Mas tem, por exemplo, Uhum. alguns sistemas, tipo navegação lenta, né? Então eles mudam ali a velocidade do navio, dependendo da maré, o nivelamento, de como a força da onda, dos ventos e tudo mais. Então tem alguns estudos que consideram, sabe, esses aspectos ali em relação ao consumo de combustível. Ok, porque isso é bem interessante, Sim. né? Alguém tem alguma outra pergunta para Letícia? Letícia, então, muito obrigada pela sua apresentação, tá? Que Eu, nesse agradeço. momento, obrigada. Eu convido o apresentador do trabalho Sistemas Energéticos Sustentáveis, ele já se encontra na sala. Vamos aguardar. Gente, eu acho que o apresentador do próximo trabalho não se encontra, né? Então, eu vou aguardar, tá? Vou só perguntar mais uma vez, né, se o apresentador do trabalho intitulado Sistemas Energéticos Sustentáveis se encontra na sala. Então, eu vou aguardar, tá, gente, mais 15 minutos para darmos início ao terceiro trabalho, intitulado. Ah, é do segundo trabalho? Sistemas Energéticos? Ok. É do último trabalho, correto? É, beleza.
O apresentador do trabalho Eficiência Econômica Ambiental, um estudo comparativo dos custos antes e depois da instalação de energia fotovoltaica, se encontra na sala? Então, vamos aguardar também, tá, gente? Então, a gente dá continuidade, né, ao trabalho às 14h35, para ninguém perder nenhum trabalho. Combinado? Oi, Jéssica, você vai apresentar o trabalho Eficiência Econômica? Oi, boa tarde, sou eu. Sim. Boa tarde. Tá. Oi, Jéssica, não, vamos só aguardar, Pronto. porque pode ter outra pessoa em outra sessão que quer assistir seu trabalho também, combinado? Perfeito. Tá Aí a gente combinado. aguarda até daqui a 10 minutinhos eu te chamo. Tá bom. Você já quer deixar projetado o seu trabalho? Posso sim. Posso sim. Tá? Compartilhe a sua imagem, a sua apresentação, e daqui a 10 minutinhos eu te chamo, tá bom? Pronto, verifica para mim se tá aparecendo em tela cheia. Assim. Ok, tudo Pronto. Tá bom. direitinho, Tá bom. tá? Então Obrigada. daqui a 10 minutos eu te chamo. Tá bom.
Então, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa sessão de apresentação. Eu convido a apresentadora Jéssica Arruda a apresentar o seu trabalho, intitulado Eficiência Econômica e Ambiental, no estudo comparativo dos custos antes e depois da instalação de energia fotovoltaica. Jéssica, você tem 10 minutos para expor o seu tema. Boa sorte. Tá certo, muito obrigada, gente. Boa Boa tarde. tarde. Como a Luzia me apresentou, eu sou a Jéssica Almeida Monteiro Arruda. Esse é o título do nosso trabalho, né? Eficiência Econômica e Ambiental. A gente fez um estudo comparativo antes e depois da instalação de placas fotovoltaicas. Tá. Então, pensando, né, nessa apresentação, o objetivo principal desse trabalho foi fazer uma comparação dos custos de energia em uma residência antes e depois da gente ter a instalação desse sistema fotovoltaico. Então, essa residência, ela está localizada na cidade de Vitória da Conquista, no estado da Bahia, e a análise feita, ai, passou demais, foi de 12 meses antes e 2 meses depois da instalação dessas usinas. Então, dessa usina. Então, o que que a gente queria fazer, né? A gente queria quantificar, e foi o que a gente fez, na verdade, quantificar quanto que essa tecnologia, né, ela pode reduzir o custo para os consumidores finais e avaliar, além da questão financeira, a redução da pegada de carbono, porque uma das autoras, ela é engenheira sanitarista e ambiental. Então, a gente queria fazer essa análise do quanto era possível fazer a redução da pegada de carbono quando a gente pensa em substituir uma energia dita convencional para uma energia dita solar. Então, o objetivo principal, né, desse estudo foi gerar informações para que a gente pudesse fornecer para esses consumidores, né, informações de fatos úteis para as pessoas que estavam ali pensando e considerando a possibilidade da instalação da energia solar. Ao mesmo tempo, em que a gente vem também pensar em como as políticas públicas elas podem apoiar e incentivar essa tecnologia. Então, quando a gente pensa no contexto energético brasileiro, eu trouxe aqui uma imagem e o Brasil, ele é um país que tem um grande potencial para energia solar devido à sua localização geográfica. Então, eu trouxe esse dado aí que uma média de 5,4 quilowatts hora por metro quadrado que a gente consegue ter de incidência solar. E lá em 2012, né, essa resolução normativa, a 482, ela permitiu que os consumidores eles conseguissem gerar a sua energia e distribuir essa própria energia. Então, isso impulsionou o crescimento da instalação das placas fotovoltaicas, consequentemente, o crescimento do uso da energia solar no país. Mas quando a gente pensa nisso, no entanto, né, apesar da gente estar localizado geograficamente numa região que tem uma alta incidência, a gente ter uma resolução brasileira que permite a adoção e a implantação da gente conseguir gerar e distribuir a nossa própria energia, a gente tem desafios importantes que não podem deixar de ser considerados, sobretudo no que tange o fator financeiro, o alto custo inicial para que a gente consiga fazer uma instalação, né, de um painel fotovoltaico. Sem contar que, como é uma tecnologia relativamente nova, né, desde 2012 o governo, ele através da 482, conseguiu normatizar no país, mas a acessibilidade a esse sistema ainda é para poucos, né? Nem todas as pessoas elas têm ainda um poder aquisitivo para que consiga fazer a instalação desse tipo de energia. Além disso, a gente tem a falta de mão de obra qualificada, que limita essa adoção de tecnologia, principalmente quando a gente está pensando numa classe média baixa. Então, quando a gente vai pensar na metodologia que a gente utilizou, a gente fez uma abordagem nesse estudo quantitativa, a gente fez a análise das faturas de energia elétrica de uma residência durante 12 meses antes da instalação dos painéis e 12 meses após a instalação dos painéis, e daí a gente conseguiu fazer uma análise após isso. E esses dados que foram analisados, eles incluíam os dados das faturas e da pegada de carbono associada a esse consumo da energia elétrica convencional.
Quando a gente baixou esses dados, que compilou esses dados, a gente fez esse outro item aí da metodologia, que é a análise, e com esses dados a gente comparou os custos antes e depois, e além disso a gente calculou qual que é a economia gerada, qual que foi essa economia gerada na substituição do sistema de energia solar em detrimento da energia convencional. Além disso, a gente conseguiu estimar também a redução de gás carbônico com base no consumo substituído pela energia solar. Então, dentro dos resultados que a gente gerou, né? A gente tem aqui uma tabela que tem os custos mês a mês, tanto para o ano de 2022 quanto para o ano de 2023. Então, a gente tem aí em 2022, antes da instalação desses painéis, em 2023, que foi a posteriori da instalação desses painéis, e a gente consegue, pela tabela 1, observar que existe uma redução significativa a partir de março ali nos valores. Além disso, a tabela ela vai mostrar que nos meses que a gente tem o maior consumo, que está ali março, dezembro, aproximadamente, né, onde a gente tem o verão, as economias elas foram ainda um pouco mais expressivas, né? A gente consegue visualizar uma economia ainda maior, que demonstrando a eficiência da energia solar em reduzir esses custos, e principalmente nesse período de alta demanda. Quando a gente olha, ele está passando sozinho aqui, a tabela 2, ela vem mostrar essa redução percentual e essa diferença mensal. Então, a gente percebe aí que em dezembro a gente teve uma diferença de R$ 356,41 na fatura, que é uma diferença significativa. Quando a gente continua pensando ainda nos resultados econômicos, a gente pode dizer que a partir desses dados analisados, o estudo ele constatou uma redução média aí de 63,21% nos custos mensais de energia elétrica depois da instalação dos painéis fotovoltaicos. Isso significa que anualmente a gente tem uma economia aí de cerca de R$ 1.274,65 para um primeiro ano, e uma redução mensal de cerca de R$ 106,22. E essa economia, ela representa um retorno financeiro significativo e mostra para a gente que, com o tempo, o sistema fotovoltaico ele tende a se pagar e gerar benefícios contínuos para os consumidores. Quando a gente analisa esse gráfico da redução percentual e da diferença mensal, a gente pode observar que a redução percentual nos custos da energia elétrica e a diferença mensal dos valores após a instalação dos painéis fotovoltaicos e são representados. E que a economia ela foi mais acentuada, como a gente tinha visto lá na tabela, nos meses de maior consumo, como ali março, abril, dezembro. E esse impacto é positivo e mostra para a gente que a energia solar, sim, ela pode ajudar a gente a mitigar os altos custos em épocas do ano onde esse uso de energia é intensificado. Além dos resultados econômicos, a gente considerou também o impacto ambiental associado. E quando a gente olha essa representação, a gente pode dizer que a instalação dos painéis solares, ela trouxe uma expressiva redução na pegada de carbono da residência, que essa transição para a energia solar evitou que cerca de 5.307,8 quilos de gás carbônico eles fossem emitidos. Essa diminuição na emissão do gás carbônico, em um gás de efeito estufa, ajuda a gente a minimizar o impacto ambiental e ajuda a gente a pensar também na conservação do meio ambiente, já que isso tem sido discutido em tantos fóruns, em tantas conferências, e mostra para a gente que a gente tem uma redução na necessidade dos combustíveis fósseis e o desmatamento necessário para que a gente tenha outras fontes de energia. Quando a gente olha esse comparativo anual, a gente tem aí um comparativo anual dos custos médios mensais antes e depois da instalação. A gente tem que em 2022 o custo médio mensal foi de R$ 140,05. Já em 2023 a gente teve uma significativa redução, que caiu para R$ 33,83, mudando, né, mostrando mais uma vez a economia anual aí na ordem de R$ 1.275 aproximadamente. Então, esses valores, eles vêm mostrar para a gente que o investimento em energia solar pode ser financeiramente compensador, né? Tanto a médio quanto a longo prazo, quando a gente está pensando aí de 3 a 5 anos. E que pode, sim, tornar-se uma opção viável
e vantajosa para os consumidores. Além disso, a gente pensou em aliar essa pesquisa com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, com os ODS, já que a gente está aí na iminência da finalização da Agenda 2030, surgindo, né, novas conferências para que a gente fale da Agenda 2050, e a gente queria destacar que a adoção da energia solar está alinhada com os ODS 7, que promove a energia limpa e acessível a todos, e também com a ODS 13, que incentiva as ações contra as mudanças climáticas. Então, a transição para uma economia de baixo carbono, que é promovida, né, pela energia solar, vai ser fundamental para que esses objetivos, não só esses, né, mas esses que a gente destacou, eles sejam atingidos, porque a gente tem uma redução na emissão de poluentes e a gente tem um favorecimento da sustentabilidade ambiental. Quando a gente pensa nas perspectivas futura, oh, perdão, passou aqui. Nas conclusões desse estudo, a gente vai ter que a conclusão, né, que nós temos é que a instalação desses painéis solares, eles resultaram numa eficiência econômica significativa, com a redução aí de 63% nos custos da energia. Além disso, a gente teve uma expressiva diminuição na pegada de carbono, reafirmando assim os benefícios ambientais quando a gente pensa na instalação de um painel fotovoltaico, né? Quando a gente pensa na adoção da energia solar. Além disso, a gente pode afirmar que a energia solar ela não é só financeiramente vantajosa, mas ela é sim também uma solução sustentável, especialmente num país como o nosso que tem um alto potencial solar. Como perspectivas futuras, então a gente sugere expandir esse estudo para outras regiões e para outros perfis residenciais, visto que esse estudo foi feito apenas em uma residência e apenas em um local, né, ali no sudoeste do país, do estado, lá em Conquista, para que a gente entenda como que condições climáticas e formas de consumo eles podem influenciar nessa economia que é gerada pela energia solar, né? Já que a gente está analisando uma foto, já que a gente está analisando um caso isolado de uma residência. Uma outra proposta nossa para a perspectiva futura é investigar, perdão, quais são os impactos das políticas públicas e os incentivos financeiros que vão ser dados e que têm sido dados para a adoção dessa tecnologia. Além disso, a gente pensa que tecnologias complementares, como o sistema de armazenamento de energia, por exemplo, pode ser integrado aos painéis fotovoltaicos para melhorar a eficiência e também a disponibilidade solar em horários que a gente não tenha uma geração tão alta, né? Já que essas placas elas não conseguem reter e fazer esse armazenamento. Então, eu sei que o tempo é bem curtinho, mas eu espero que essa apresentação tenha mostrado, né, e ajudado a esclarecer um pouco dos benefícios, não só econômicos, mas os benefícios ambientais que a gente tem utilizando a energia fotovoltaica e mostrando o potencial que essa tecnologia tem para poder promover a sustentabilidade e também a economia quando a gente pensa no perfil de consumidor que a gente tem aqui no país. É isso. Obrigada, Jéssica. Alguma pergunta para Jéssica? Alguém levantou a mão. Perguntas? Pode deixar a pergunta aqui no chat ou abrir o microfone. Fique à vontade. Eu não vejo. Então, deixa eu abrir o chat por aqui. Parabéns aqui para você, Jéssica. Parabéns, ótima apresentação, muito clara. Jéssica, eu tenho uma pergunta para você. Qual o número mínimo? Você falou que os ensaios, né, a análise foi realizada em uma residência, né? E você teria, por exemplo, em termos de compensação econômica, tendo essa questão relacionada ao custo inicial, de um número mínimo de pessoas nessa família? A gente estava fazendo esse levantamento. Na verdade, a gente não conseguiu completar a tempo, mas essa era uma excelente questão que a gente estava pensando, porque, olha, se eu economizo cerca de R$ 1.275 por ano, quanto que custou esse sistema? Esse sistema ele custou lá em 2022, que ainda estava um pouquinho caro, que foram 14 placas fotovoltaicas, 22 mil e uma fração. Então, vou arredondar para 22 mil.
Então, se a gente está pensando aí em R$ 1.275, a gente teria 22.000 dividido por 1.275. Só para pagar o sistema, a gente precisaria de 17 anos, incluindo que a Exato. gente não vai ter manutenção, que a gente não vai ter nenhum outro tipo de despesa, mas a gente pagaria em 17 anos. Aí, depois disso, Uhum. que esse retorno ele fica de fato como lucro, né, para o consumidor. Tá? E esse sistema ele poderia ser compartilhado, por exemplo, para reduzir esse custo inicial? Perfeito. A gente está analisando e trazendo essa realidade para uma residência, mas esse sistema, ele, na verdade, ele é compartilhado. Então, ele fornece energia tanto para essa residência, quanto para uma fábrica de picolé, se não me falha a memória, que é da mesma família, que é da Deide e do João, e eles ainda distribuem para a casa dos pais de Deide, para um terceiro local. Então, eles têm um Uhum. compartilhamento, mas mesmo assim, o valor que eles pagam mensalmente é 30 e poucos reais. Então, é cerca aí hoje de R$ 30, R$ 35 é uma tarifa fixa, mesmo distribuindo para tantas pessoas. Então, se a gente for pensar direitinho e a gente fosse ratear, essas 14 placas, elas não seriam só para essa residência, né? Então, esse custo associado, ele Exato. não ficaria os 22.000, ele ficaria aí cerca de 7.000, que daria em torno de 6 anos aí para a gente pagar só especificamente para essa residência de 2 pessoas. Uhum. Tá. Ok. Ô, Jéssica, você poderia, naquele gráfico que você compara do CO2, da produção de CO2, da pegada? Eu não entendi essa questão do carvão aqui. Você poderia me explicar, por É, gentileza? beleza. A Deide, que é a engenheira ambiental daqui do trabalho, né? Mas o que é que a gente fez? A gente utilizou uma metodologia que ele tem dentro de uma equação, né, quanto da redução dos quilowatts que a gente teve, né, qual que foi a redução, e a partir disso, dentro dessa metodologia que a gente não colocou aqui o autor, né, mas no trabalho escrito, tá? Ele calcula tanto o carvão que é salvo, porque ele vem falar o seguinte, olha, à medida que a gente está evitando de emitir esse gás carbônico, a gente também está conservando o meio ambiente da não necessidade, por assim dizer, de utilizar combustíveis fósseis. Então, quando a gente Ah, está falando do entendi. carvão, a gente está pensando nisso, né? Porque ele compara tanto o tanto de CO2 que é reduzido, mas ele fala também isso, olha, quando a gente faz isso, a gente também livra o meio ambiente da necessidade de consumir alguns combustíveis fósseis. Então, é por isso. Ah, entendi. Agora entendi. Porque quando eu vi o gráfico, eu falei assim, gente, mas qual é essa relação? O Mas carvão. obrigada pela explicação. Parabéns pela apresentação. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Jéssica? Então, parabéns, Jéssica, pelo trabalho e que vocês tenham muito sucesso com a continuidade do trabalho, tá? Muito obrigada, gente. Vou parar de Por compartilhar. nada. Eu gostaria de convidar, né, o autor do trabalho Análise de Eficiência Energética sob, sob regime da tarifa verde em uma unidade de ensino superior em Salvador ao longo de 4 anos. Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir? Boa tarde, eu consigo, não consigo te ver, Infelizmente eu vou ficar devendo a imagem, porque vai ficar devendo. eu tô Mas na você sala. consegue compartilhar a sua Consigo, apresentação? consigo. Ok. Isso. Nós ainda não estamos vendo a sua apresentação. Só um segundo. Ok. Prontinho. Conseguem ver? Sim, você coloca no primeiro slide, por gentileza. Você, no caso, é o Manuel. Isso. Ok.
Então, gostaria de convidar o Manuel Júnior, tá? Que irá apresentar a análise de eficiência energética sobre o regime de tarifa verde de uma unidade de ensino superior em Salvador, ao longo de 4 anos, né, de 2018 até 2026. Manuel, você tem 10 minutos para apresentar o seu tema. Boa apresentação. Obrigado. Então, boa tarde, Por pessoal. nada. Boa Como tarde. foi apresentado, eu sou Manuel Walter de Sena Júnior, bolsista e pesquisador aqui do programa Água Pura, da Universidade Federal da Bahia. O programa Água Pura trabalha com monitoramento e uso racional do consumo de água e energia. E hoje eu vou apresentar o trabalho de análise de eficiência energética sobre o regime da tarifa verde em uma unidade de ensino superior em Salvador, ao longo de 4 anos, de 2018 a 2022. Os autores são Giovanni de Souza Caxias Júnior, eu, a Tainá Batista Nepomuceno, Maria do Socorro como coautora e orientadora do trabalho. Bom, a pandemia da Covid-19, né, trouxe uma grave crise para o sistema brasileiro de saúde, assim bem como a economia do país. Então, sobretudo a crise financeira que as instituições federais de ensino superior já enfrentavam mesmo antes desse período pandêmico, em virtude dos sucessivos cortes em sua verba discricionária, né? Então, diante de tais agravamentos, esse trabalho se restringiu em apenas a análise do desempenho do consumo de energia da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, e, como eu disse, no período de 2018 a 2022, a fim de identificar possíveis medidas que poderiam ter sido adotadas para a gestão mais eficiente do recurso energético e financeiro desse período, né? E os objetivos desse trabalho foi uma análise ao desempenho do consumo de energia da Escola Politécnica nesse período. Foi levantada uma análise de escolha do regime tarifário pela Escola Politécnica, identificou-se possíveis medidas que poderiam ter sido adotadas para uma gestão mais eficiente do recurso energético e financeiro nesse período, e foi realizado também um estudo de contas de energia que estão sob o regime da tarifa verde. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre o que seria essa tarifa verde, observando o contrato, além da análise comparativa entre o regime azul e o regime verde e a sua viabilidade. Bom, as edificações representam cerca de 30% do consumo total de energia no planeta e fazem parte dos setores com maior participação na matriz energética mundial. Em breve, no Brasil, representarão mais de 30% do consumo total de energia, na medida em que se aceleram os processos de urbanização, crescimento de classe média e modernização das edificações. Então, eu trago essa informação porque a primeira iniciativa do poder público para incentivar o uso de medidas de eficiência energética em nível nacional ocorreu somente lá em 1981, com a criação do programa Conserve, né? E só em 85, por meio de uma atuação coordenada do Estado, foi promulgado pela portaria interministral de número 1877, o programa Procel, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que era para promover o uso racional de energia elétrica em todo o país. Bom, eu trago também outra informação, que a diminuição dos valores destinados à educação superior compromete substancialmente todas as áreas das instituições federais e de instituição superior, obrigando seus gestores a readequar o uso de energia elétrica, água, manutenção dos prédios, segurança, limpeza e rever os investimentos em ensino de pesquisa e extensão e os benefícios destinados aos discentes através da Pró-Reitoria das Ações Afirmativas, que a gente conhece aqui como a PROAI. Eu trouxe isso porque, como eu disse, a pandemia da Covid de 2020 trouxe uma crise profunda, então, para esse cenário mundial e, consequentemente, nacional, agravando a situação financeira dessas instituições. Mas, segundo a Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, o recurso total das universidades federais em 2021 equivaleu a 4,5 bilhões de reais. A título de comparação, este valor é 37% menor do que foi em 2010. Aqui eu trago o gráfico que mostra, então, os períodos áureos das universidades federais foi de 2014 a 2016, e a partir de então os cortes foram ainda maiores. Bom, para materiais e métodos, realizou-se um estudo das contas de energia, que atualmente está sob o regime tarifário verde,
E a tarifa verde e azul, gente, são modalidades tarifárias, né, de energia elétrica que se diferenciam na cobrança de demanda e consumo de energia elétrica. E como é que isso funciona? A na azul tem tarifas diferenciadas para o consumo e para a demanda, que é de acordo com os horários de ponta e fora de ponta, né? Então, são dois valores, os quais mudam de acordo com as horas de utilização durante o dia. Já o verde é uma tarifa diferenciada, que é de tarifa única, e existe uma demanda menor, porém a tarifa é muito mais alta nesse transporte de ponta aí. Por fim, houve uma análise comparativa entre os regimes verde e azul e qual dessas seria economicamente mais viável no período do retorno às atividades na instituição da Escola Politécnica. A metodologia consistiu também na realização de estudos tarifários baseados em indicadores como o fator de carga e o custo médio de energia. O fator de carga é um indicador que mede a eficiência com que a eletricidade é consumida em cada instalação. Então, diante dessas análises, a gente observou que a Escola Politécnica possui nível de tensão nominal de 11,5 kV e classifica-se na categoria A de consumidores, né, está no subgrupo 4, A4, isto é, o nível de tensão de fornecimento dela encontra-se entre 2,3 a 25 kV. Então, só o próximo. A energia é dividida em grupos e subgrupos, como eu falei, e classifica as unidades consumidoras de acordo com a tensão que é utilizada. Então, no grupo A, que é onde a Politécnica ela se encontra, abrange as unidades de alta e média tensão, né? As características do grupo que a Escola Politécnica ela se encaixa é ter uma tarifa binômia, ou seja, os contratantes eles precisam determinar qual será a potência de sua unidade e contratar o valor da demanda referente. Isso ajuda com que a distribuidora possa garantir, né, o preparo do sistema e atender todos os consumidores. A conclusão desse trabalho foi feita através de gráficos e foi possível observar no momento em que a unidade esteve com suas atividades reduzidas, seu custo com sobredimensionamento aumentou substancialmente, o que deveria ser contrário, ser diminuído. Esses valores poderiam ser revistos a partir de novembro de 2020, que era quando terminava o contrato, né, segundo a estimativa, com base na alteração do valor do contrato. Então, a tarifa hora sazonal verde é a modalidade que melhor se adequava ao perfil do consumo da unidade e não foi sugerido na análise um valor de demanda menor para o horário de ponta na modalidade hora sazonal azul, pois entende-se que o efeito prático do custo total da demanda contratada não seria menor que na modalidade da tarifa verde. Então, aplicar correções no fator de potência, como a instalação de bancos de capacitores, aperfeiçoar a eficiência dos equipamentos, eliminar os desperdícios energéticos, adotar práticas eficientes no consumo de energia através da conscientização dos alunos, professores, técnicos administrativos da unidade, além de desenvolver um trabalho de gerência das cargas, poderiam contribuir para aumentar o fator de carga e não apenas ajudavam a reduzir os custos da eletricidade. Melhoraria também a eficiência do sistema elétrico, reduziria as perdas de energia e contribuiriam para uma operação mais sustentável. Então, considera-se ainda a alta geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis, como painéis solares, para reduzir a dependência da rede elétrica e melhorar o controle sobre a energia consumida. Mas esse último aí é um outro trabalho que necessitaria outros estudos para ser feito e implementados aqui dentro da Escola Politécnica. Essas são as referências e muito obrigado. Obrigada, Manuel. Nada. Alguma pergunta para o Manuel? Vocês podem colocar aqui no chat ou abrir o microfone. Alguma pergunta? Manuel, eu fiquei só curiosa com o final na sua apresentação, na sua conclusão, com relação ao aumento do consumo. Tem aqui, a Tainá parabenizou sua apresentação, tá?
E Obrigado. porque você tem um aumento, né? Os gráficos mostraram que você tem um aumento no consumo, mesmo tendo as atividades reduzidas. Isso. E, na verdade, a escola politécnica, ela se categoriza na categoria A, né, como binômio. Então, ela compra uma quantidade de carga energética e ela paga por essa quantidade energética, mesmo utilizando ela completamente ou não. E foi observado nos estudos que realmente foi utilizado, em alguns meses não tanto utilizado, como mostra aqui na demanda contratada, alguns meses passou um pouco do contratado, e outros meses foram contratados muito e utilizado de pouco. Mas essa questão de Ah, utilizado ser utilizado muito mais foi por conta dessas práticas, como eu citei no final, na conclusão, de equipamentos que poderiam ser aperfeiçoados, eliminar alguns desperdícios energéticos, como observar se as lâmpadas estão todas desligadas, se realmente o ambiente precisa ter ar-condicionado ligado, essas práticas. ok. Ok, Manuel, obrigada pelo seu trabalho. Alguma pergunta a mais? Não? Então, muito obrigada, Manuel e demais apresentadores. Então, nós encerraremos, né, essa sessão 1 do Eixo Energia e eu convido vocês a participarem das próximas sessões, que será a 3 e a 4, que iniciarão às 15h30. Ok? Obrigada pela participação de todos e até a próxima sessão. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos.